Olá pessoal, eu espero que todos estejam bem. Eu resolvi fazer esse vídeo para realizar algumas demonstrações para vocês sobre a evolução do coronavírus no Pará e no Brasil. Eu sou o professor Cleiton Santos, eu atuo em algumas instituições particulares de Santarém e resolvi também aprofundar meus conhecimentos em ciência de dados. Como exercício, eu peguei aí a base de dados sobre o coronavírus e resolvi também fazer algumas análises e demonstrar, compartilhar esse conhecimento com todos vocês. No dia, iniciando aqui a fala sobre as análises, desde o dia 1º de abril eu tenho feito algumas análises, e eu digo, infelizmente, essas análises elas têm batido, porque a gente vê que poucas ações, a gente vê o distanciamento social não sendo realizado adequadamente, e isso aí a gente, com base, os algoritmos são baseados em estatística e matemática, e é muito difícil de não ser batido. A gente vê uma evolução, uma regressão linear e polinomial em todos esses aspectos, e é muito difícil a gente não ser alcançado, muito difícil bater com a matemática e com a estatística. Elas estão aí para provar muita coisa à sociedade, de que se a gente não tomar medidas eficazes e necessárias, a gente vai ter números alarmantes aí sobre a Covid-19. Então, no dia 24 de abril, eu realizei uma predição, para os próximos 7 dias no Pará e no Brasil. Eu vou falar especificamente do Pará. A previsão era de que em 7 dias, ou seja, no dia 1º de maio, nós teríamos 3.500 casos e também 250 óbitos nesse dia. Segundo o relatório da CESPA, nesse dia nós tivemos 3.359 casos e 263 óbitos. Veja, por pouco nós não alcançamos aí um número de casos e ultrapassamos aí o número de óbitos. Quando se fala em óbitos é preocupante, porque a gente pode ter aí o colapso do sistema de saúde. Na verdade, a gente crê que o sistema já pode estar colapsado. Então, é muito preocupante a previsão de que, infelizmente, a partir desse ponto, a gente pode aumentar essa quantidade de óbitos no Pará. Então, a partir desse dia, resolvi fazer outra previsão, para os próximos 7 dias. Então, para os próximos 7 dias, ou seja, no dia 8 de maio, a previsão de que nós possamos chegar aí a 6.000 casos e 500 óbitos. Esse número é difícil de ser batido? Não. A gente está com uma média hoje no Pará de 300 a 400 óbitos, 300 a 400 casos por dia e em torno de 50 óbitos. Então, isso, infelizmente, eu digo que facilmente será batido. Então, porque mesmo que a gente tenha algumas ações de contingenciamento hoje, a gente só vai conseguir ter o resultado desses dados a partir de 10 a 15 dias. Então, não podemos avançar muito nesse quesito. Felizmente, a gente pode bater isso facilmente. E fiz também, a partir do dia 1º, uma análise para o Brasil. Então, a previsão para o Brasil daqui a 7 dias, sendo que no dia 1º a gente tinha em torno de 90.000 casos, é que chega a 140.000 casos no dia 8 e 10.000 mortes no dia 8 de maio. Bom, a partir daí eu resolvi fazer algumas outras análises. Análises com base em uma escala logarítmica. O que eu usei aqui? Essa primeira análise, ela mostra quantos
quantos casos nós temos a partir de um determinado ponto. Como é que está a evolução disso em todo o Brasil. Então eu transformei isso, né? Nós pegamos aí todo o Brasil. Aqui nós temos o Brasil, nesse ponto. Brasil, São Paulo. Aqui nós temos o Pará. Mais embaixo aqui nós temos Rio de Janeiro. Aqui Amazonas. E aqui o Ceará. Então, como eu escolhi isso aqui? Né? Peguei de todos a partir... Eu poderia escolher determinar um ponto, ou seja, sei lá, eu quero o ponto de cada estado em que chegou aproximadamente 100 casos. Né? Eu peguei no caso 200 casos. Então, a partir do ponto que todos, a partir do Brasil chegou a 200 casos, a partir do momento em que São Paulo chegou a 200 casos, eu resolvi fazer essa análise. Então, assim, em quantos dias, ou seja, aqui no Brasil, aqui no Pará, nós estamos no ponto 23. No ponto 23, né, o Pará, na segunda base de dados informada pelo Ministério da Saúde, nós temos 3.460 casos. Né? No mesmo ponto, né, no ponto 23, São Paulo, 6.708 casos. Bom, mas São Paulo tem muito mais habitantes, então a gente pode relevar isso. Né? E o Brasil, com certeza, né, todo o país teria 12.056 casos. Bom, a gente quer analisar aqui em relação a isso aqui. Ó. A gente tem aqui nesse ponto o Amazonas. O Amazonas, a partir desse ponto, nós temos 2.888 casos. E o Ceará, 2.386. É uma análise válida? Pode ser uma análise válida, mas para isso a gente pode também criar uma outra escala em que a gente divide isso pela quantidade, pelo quantitativo populacional. E aí a gente vê que o Pará está um pouco mais, a incidência de casos no Pará está um pouco mais acima do que outros estados, inclusive do Brasil, né? Só perdendo apenas neste ponto, a partir do ponto 14, que por exemplo, perdendo apenas para o estado do Amazonas. Né? Aqui, por exemplo, nós temos o Pará, Amazonas, aqui logo mais abaixo o Ceará, né? Então, nessa escala logarítmica, a gente vê que o Pará tem uma tendência de crescimento muito grande, podendo inclusive ultrapassar aqui o Amazonas na quantidade de casos. A gente não está nem analisando óbitos, né? Mas isso é um fator que as autoridades devem levar em consideração, realizar uma análise. Quem sou eu? Estou fazendo uma breve análise, mas poderia fazer uma análise muito mais minuciosa. Né, tomar medidas de contingenciamento um pouco mais severas, né, inclusive o Pará hoje já pensa em fazer a partir de terça-feira um lockdown, né, e eu creio que isso deve ocorrer porque a tendência de crescimento no Pará ainda é grande. Eu vou mostrar agora no próximo vídeo. Então assim, enquanto que no Brasil, veja só, o incremento de casos e o incremento de mortes no Brasil, né, isso aqui eu estou utilizando o Jupyter, né, com base na linguagem Python. O incremento de casos no Brasil está referente ao dia anterior, está na faixa de 7, 6, 5, e depois eu vou mostrar isso, como é que ele já começa, inclusive o Brasil já começa a ter sinais que já está próximo do pico. Né, devido a esses dados aqui. Então a gente vê que 7, 8, 8, 6, 5, então já começa a baixar aqui esse incremento de casos. E o incremento de mortes também a gente vê que começa a diminuir em relação ao dia anterior. Então, se for comparar isso agora com os estados do Pará e do Amazonas, a gente vê que isso aqui criar um data frame, né, do Pará. Então, fazer uma análise aqui do Pará. O Pará, aumentar aqui um pouco mais isso. O Pará, nós temos aqui uma taxa incremental de casos, né, de 9%, 15% no dia 30, 9% no dia 1º e 14% no dia 2. Bom, mas o que mais preocupa aqui
veio um incremento de morte. 34% no dia 30, 11% no dia 1º e 23% no dia 2. Bom, a gente vê que isso aqui só começa a aumentar, mesmo que seja comparado com o Amazonas. Olha só, o Amazonas está começando a atender o ritmo do Brasil, né? 9, 8, 8, 5. Então a gente já vê que já começa a diminuir a quantidade de casos e a quantidade de mortes também, né? Embora o sistema do Amazonas a gente pode considerar que esteja colapsado, né? A boa notícia em meio a tudo isso, segundo o site aqui que eu busquei, é que o Brasil, ele começou tendendo a dobrar o número de casos todos os dias. E aí depois você vem para uma curva que pode dobrar esse número de casos a 2 dias, a 3 dias, a 4 dias. Hoje a gente está nessa faixa aqui de dobrar o número de casos a 4 dias, né? E mesmo assim continua crescendo. E depois pode tender a isso. A gente pode comparar isso com outros países que tem pegar aqui América do Norte. Estados Unidos aqui dobra a cada 3 dias. América do Sul a gente vê o Brasil aí se destacando, né? Pegar aqui Europa, né? França, Itália, Espanha ali dobrando até hoje, né? Em torno de 3 dias. Bom, a gente já está em uma escala, né, de 4 dias, tendendo a chegar aqui para 5 dias. Bom, isso vai depender mais ainda de ações do governo, repito, ações de contingenciamento para que a gente chegue isso aqui e a gente não tenha um pico tão elevado. Vou baixar aqui um pouco mais e mostrar para vocês uma outra análise aqui bem legal. Isso relacionado à morte, ali é ressaltar. Bom, essa aqui é uma análise bem legal que ele faz. Na estatística a gente utiliza um termo chamado média móvel, ou seja, a gente pode pegar, por exemplo, 7 dias e tirar uma média. Então a gente vai criando uma janela e verifica como é que está essa média de 7 dias. Então o Brasil, né, a gente vê que ainda continua crescendo, né? E a gente tem que logo fazer essa curva baixar, né? Já está começando tendendo a diminuir. Eu espero que isso diminua logo, que a gente crie novamente, repito, de ações de contingenciamento. A gente tem que diminuir essa curva. Estados Unidos, a gente vê que os Estados Unidos já está próximo do pico, né? Já começou a baixar o número de mortes. A gente vai pegar aqui, por exemplo, Ásia, né? Como foi os casos aqui, Ásia, África, Europa. Então, diversos países já chegando ao pico, já começaram a diminuir. Por exemplo, a Itália, que já chegou ao pico, começou a diminuir a quantidade de mortes. A gente vê Ásia, África, Europa, Estados Unidos também. Estados Unidos já praticamente chegou ao pico, já começou a diminuir aí a quantidade de mortes. Bom, o Brasil, né, precisa diminuir isso. A gente está tendendo a melhorar isso, tendendo a chegar a um ponto satisfatório de começar a reduzir isso, mas a gente tem que ter medidas de contingenciamento, repito mais uma vez, medida de contingenciamento urgente para que a gente não chegue a colapsar todo o sistema de saúde, que praticamente já está colapsado. Então, é um vídeo em que eu queria demonstrar para vocês aqui algumas coisas falar sobre regressão polinomial, sobre escalas, para que a gente possa entender mais em que cenário nós estamos, né? A gente, dos países da América do Sul, a gente está com um perfil bem alarmante, mas a gente pode melhorar isso, né? Esperamos que o governo faça a sua parte, que nós, né, como seres humanos, como habitantes desse Brasil, desse Pará, a gente possa também fazer a nossa parte, fazendo distanciamento social e seguindo as recomendações aí do Ministério da Saúde, para que a gente não propague mais essa doença e possamos cuidar cada vez mais
dos nossos